Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã, o qual Deus nos concedeu para estar falando um pouco da palavra do Senhor. E aqui eu destaquei 2 versículos. Mateus capítulo 17, do versículo 5 ao 7. Fala assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. E o que eu retiro desse texto, aqui é uma passagem onde fala que um certo momento em que Jesus subiu ao monte com esses discípulos e ali eles conseguiram contemplar a revelação da glória de Deus sobre Jesus, né? E nesse versículo é falado assim, né? Eles ouvem a voz de Deus, aparece uma grande nuvem, né? E eles ouvem a voz de Deus falando a respeito de Jesus, que ele era o Filho amado, né? Que dava grande alegria e que eles deveriam ouvi-lo. E é essa parte aqui que eu quero trazer em destaque para a sua vida. Jesus foi um enviado de Deus, sabe? Ele trouxe a alegria ao coração do Pai a partir do momento em que ele ouviu a voz do Pai e obedeceu. Ele deixou a sua glória para estar aqui na terra, para nos trazer a salvação. E por isso ele dava tamanha alegria para Deus. Mas Deus, ao declarar isso para aqueles discípulos, né, que Jesus dava muita alegria para ele, Deus deixou bem claro, ouçam-no. E é isso que Deus está falando com cada um de nós nessa manhã. Ei, ouça a voz de Jesus. Ouça o que ele tem para você. Ouça os ensinamentos que ele tem para lhe dar. Ouça os caminhos que ele quer que você siga, sabe? E logo mais à frente aqui vai dizer que os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Às vezes nós nos encontramos assim aterrorizados porque nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não conseguimos compreender e sentimos medo. Porque, nós não somos capazes de compreender o tamanho do poder de Deus, sabe? Nós não conseguimos medir a tamanha glória que Deus tem. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes. Podemos até tentar, podemos até experimentar de uma parte da unção, do poder de Deus, mas por completo nós não somos capazes. E às vezes algumas situações nos aterrorizam mesmo. Porque nós somos seres humanos, nós somos carnais, somos limitados e ficamos aterrorizados. Mas aqui é tão lindo, sabe? Jesus, ele é lindo demais. E ele vem assim, ó, Jesus veio e os tocou, sabe? Jesus sabe como tocar a nossa vida. Ele sabe como nos levantar. Jesus tocou eles e disse, levante-se, não tenha medo, sabe? E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Sabe? Aqui, anteriormente, Deus fala para os discípulos, ouçam-no, ou seja, ouça Jesus. E logo depois, Jesus tocou neles e disse, né, levante-se, não tenha medo. E ao levantar os olhos, eles viram apenas Jesus. Às vezes a gente fica com tanto medo daquilo que Deus tem pra gente, que a gente se aterroriza, a gente se retrai, a gente se esconde, e Jesus está apenas te tocando, dizendo, levante-se. E você está com medo de levantar, achando que vai ver o problema, achando que vai ver a dificuldade. E aqui o texto é bem claro. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Sabe? Quando você começar a ouvir a voz de Jesus, ele vai te dizer, levante-se, não tenha medo. E quando você se levantar, quando você levantar os teus olhos, você vai ver apenas Jesus Cristo. Nenhum problema é maior do que Jesus na nossa vida. Nenhuma dificuldade será maior do que aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E quando ele nos ordena algo e a gente obedece, quando a gente se levanta e quando a gente não tem medo, a gente vai apenas enxergar Jesus Cristo à nossa frente. A gente vai apenas enxergar aquilo que ele tem para nós. Às vezes nós fazemos as coisas serem tão difíceis,
Mas se olharmos para a palavra de Deus, as ordens dele para nossas vidas é tão simples, é tão clara. Sabe, por vezes Deus já tinha falado comigo: filha, fala da minha palavra da forma que você pode, fala da minha palavra com aquilo que você tem. E eu ficava com medo, e às vezes aqui, mesmo vocês não me enxergando, dá uma vergonha, a gente às vezes erra na falha, às vezes gagueja, mas quando a gente começa a se levantar, o medo vai embora. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, o medo vai embora e a gente se põe de pé, sabe? É automático. Quando a gente começa a deixar Deus agir na nossa vida, a gente tem coragem. Deus gera em nós, no nosso interior, coragem. E é isso que Deus está falando conosco. Ei, ouça a voz de Jesus. Jesus vai te tocar da forma que só Ele sabe tocar. Jesus vai te dizer o que fazer e você vai ser capaz de fazer. Ele falou: levante-se, não tenha medo, e assim eles fizeram. E os planos de Deus se cumpriram, o plano do Senhor se cumpriu, não foi impedido, sabe? Jesus quer te tocar, Jesus quer falar para você o que você precisa fazer, porque Ele quer te ver de pé, Ele quer fazer com que você faça parte dos planos de Deus. Não tenha medo, Ele é bom, Ele é amável. Gente, não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus, não há outro lugar melhor. Quando nós estamos amparados pelos braços fortes do Senhor, aleluia, nós conseguimos compreender o quanto nós somos amados, o quanto Deus sonhou conosco, o quanto Ele planejou nos ter pertinho dEle. Jesus, Ele quer o melhor para você. Deus, Ele quer o melhor para você. Permita que Ele te toque. Permita que Ele te faça levantar. Permita que Ele tire todo o medo do seu interior. Às vezes nós levantamos pela manhã e planejamos tantas coisas. Planejamos o que vamos fazer hoje, as nossas vidas, o que vai ser da vida dos nossos filhos, enfim. Sabe? E esquecemos que temos Jesus Cristo ali para nos dizer o que realmente precisamos fazer. Jesus quer te tocar, Jesus quer tocar o seu coração. Ele quer te dar as ordens certas, Ele quer te abrir o caminho, assim como Ele fez com Moisés e com aquele povo, assim como Ele fez o impossível e abriu o mar, Ele quer fazer isso na sua vida. Deixa Jesus te tocar, deixa Ele se chegar a você, deixa Ele te levantar, deixa Ele tirar todo o medo do seu coração e mostrar o quanto Ele te ama. Ele sabe como transformar a sua vida, Ele sabe como transformar o seu caráter, Ele sabe como Ele vai te encorajar e fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue, ao lugar seguro, a um lugar de paz. Ele sabe como fazer isso. Então entrega a sua vida a Cristo Jesus. Ouça o que Ele tem a te dizer neste dia e você vai ver que vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Ele é lindo demais, servir a Deus é lindo demais. Servir a Deus é muito bom. Ele tira toda a mentira, Ele quebra toda a cadeia, Ele faz tudo novo. É isso que Ele quer fazer na sua vida. E é essa palavra que eu deixo. Deus tem muito mais para falar comigo, Deus tem muito mais para falar com você. Se nós pudéssemos contemplar os planos maravilhosos que Deus tem para nós, nós permitiríamos imediatamente o toque dEle, o levante dEle na nossa vida. Mas eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo já está quebrantando o seu coração para que os planos do Senhor e a vontade de Jesus se cumpram na sua vida e na minha vida também.
É essa palavra que eu deixo, que Deus abençoe a sua vida, como Ele tem abençoado a minha, que você tenha um dia de paz e que você continue ouvindo a voz de Deus, falando com você. Um beijo, fiquem com Deus.